Oi, oi, tudo bem para você que está assistindo o nosso canal, a Dolly Central de CGR. Hoje a gente vai discutir um pouquinho a lição 9, que se chama... Acabou a festa. Isso mesmo. Então eu vou começar lendo um poema que quem escreveu foi Carlos Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fingiu, e tudo mofou. E agora, José? Bom, esse poema ele define um pouco a situação, o contexto que estava a nossa história. Por quê? Nabucodonosor ele tinha morrido. E quem tinha ficado no poder? Belsazar. Isso mesmo. E daí eles estavam enfrentando uma situação. O que aconteceu? A Babilônia, nesse contexto, ela estava num cerco entre os medos e os persas. Ou seja, cercado a cidade de Babilônia. E lá não entrava nem comida, nem água. Ou seja, eles estavam numa situação praticamente perdida. Eles não tinham o que fazer. Isso mesmo. Mas a gente esqueceu de se apresentar. Então, eu sou a Sofia. Eu sou o Arthur. Eu sou o Davi. E eu sou o Daniel. Aí, nesse contexto da história, Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele decidiu fazer uma festa. Nessa situação de uma guerra, ele decidiu fazer uma festa. E nessa festa, quem que foram os personagens dessa festa? Foi o Belsazar, que era o rei da Babilônia no momento, e Daniel, que já tinha ajudado o rei Nabucodonosor antes, né? Um grande personagem. Além de 1000 outros grandes homens de Belsazar, as suas concubinas e as suas mulheres. Nesse caso, eles estavam numa festa, ou seja, eles bebiam e eles estavam bebendo, né? E ao contexto que eles ficavam mais bêbados, Belsazar, ele pediu para trazer os utensílios usados no templo de Israel. E isso mostrou que ele queria mostrar que nada era tão sagrado que suas mãos não pudessem tocar. Após isso, uma mão, ela apareceu e ela escreveu assim na parede mais iluminada do salão: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa foi uma escrita e foi algo que abismou o rei. Qual foi a reação do rei ao ver essa escrita? O rei, ele é até engraçado, né? Porque ele estava orgulhoso, falando que não havia nada mais sagrado que ele não pudesse tocar. Mas daí, quando ele viu a mão, ele ficou morrendo de medo. Ele começou a tremer, os seus joelhos estavam tremendo, ele estava pálido e as suas pernas vacilaram. Após isso, ele chamou os magos, os adivinhos dele, para tentar decifrar o que estava escrito naquilo, né? Porque isso é algo que assustou ele. E era algo que estava causando muita angústia para o coração dele. E aí, chamaram eles entraram. E nenhum lá conseguiu decifrar o que estava escrito lá. Então, a avó dele falou para ele que havia um homem chamado Daniel, que ele, no passado, ele tinha decifrado um sonho do avô dele, que era Nabucodonosor. E ele pediu para chamarem o mais rápido possível Daniel para revelar o sonho dele. Então, ele pôs uma recompensa para Daniel se ele decifrasse o que estava escrito lá, que seria um cordão de ouro, e ele conseguiria a terceira maior posição do reino. Então, Daniel, ele falou assim: podem dar essa posição para outra pessoa. Eu só vim aqui para decifrar o que está escrito. O que isso revela do caráter de Daniel? O que essa fala dele revela? Olha, isso revela que Daniel ele não queria as glórias e as honras para ele. Ele não tinha medo nenhum e não se escondia para mostrar que era tudo de Deus. Tudo aquilo era por Deus e não por ele. Aí Daniel, ele revelou o que estava escrito na parede, que seria essa interpretação daquilo. Verso 26 de Daniel 5. Mene, contou a Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, que foram os que fizeram o circo. Ou seja, isso claramente diz que o reino dele ali acabou. E naquela mesma noite, ele foi morto, Belsazar. O que vocês acham que essa história diz? O que vocês podem tirar de lição dessa história? Olha, eu acho que a gente pode ver muito bem que as honras têm que ser todas de Deus. Não é nós que fazemos as coisas. É tudo para Deus e por Deus. Então podemos ver claramente no caráter de Belsazar, um caráter orgulhoso, que sempre quer as honras para ele. E isso não é o certo. Como Ellen White fala, Belsazar, o neto de Nabucodonosor, orgulhava-se de seu poder e colocou a oração contra Deus do céu.
no coração contra Deus do céu. Ele sabia, por decreto de Deus, seu avô tinha sido excluído da sociedade. Sabia também da conversa de Nabucodonosor e de sua cura milagrosa. Belsazar permitiu que o amor aos prazeres e orgulho apagassem as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Ele se recusou a usar os meios que estavam ao seu alcance para conhecer mais a respeito da verdade. Então, assim, a gente pode ver melhor ainda com esse texto que nós não podemos ser orgulhosos e não devemos deixar nossos pesos longe de Deus. Durval, você tá muito quieto, cara. Fala pra mim, o que você entendeu dessa história? É realmente uma história que às vezes choca um pouco, né? Ainda mais pessoas que não conheciam essa história antes, né? Mas eu vou com o Daniel. Eu acho que o principal fator que a gente tem que levar em consideração nessa lição é a arrogância, né? Se colocar acima de alguém e ele se colocou acima de Deus. Então, tudo tem sua consequência e acabou que ele teve a dele. Alguém mais tem algum comentário? Olha, eu acho que uma posição que a lição colocou aqui foi muito boa, que foi, a diferença de caráter entre Belsazar e Daniel determinou o destino de cada um. O rei babilônio, que não temia o Deus, morreu naquela noite, nas mãos do inimigo. O profeta fiel a Deus foi promovido por Dário, rei da Média, e se tornou um dos 3 supervisores dos 120 sátrapas. Uma dúvida que ficou aqui pra mim, que eu não sei se ficou muito evidente, por que Deus ele escolhe nos usar para alertar os outros sobre a destruição, se ele mesmo pode fazer isso? Outro exemplo que a gente tem disso na Bíblia é de quando Jesus foi ressuscitar Lázaro e ele pediu para os homens para que empurrassem a pedra, né? E também que ele pediu para desenfaixarem Lázaro. Por que ele pediu isso se ele mesmo podia fazer? A questão é que a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus ele faz o que a gente não consegue fazer. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. E no caso de Daniel, foi para que a honra e glória do Senhor pudesse ser manifestada através dele e para que assim as pessoas ao redor pudessem ver a honra do Senhor. Tem uma frase aqui na lição que eu acho muito importante nesse contexto, que é: quase todos os homens podem ficar firmes na adversidade, mas se você quiser testar o caráter de um homem, dê a ele o poder. A Babilônia, ele foi um país que houve indiretamente uma atuação muito grande de Deus lá, por meio de Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E mesmo após todos esses milagres, mesmo após todas as revelações que foram feitas por Daniel, o país não deixou de ser um país idólatra. Ele não seguiu os caminhos de Deus. E houveram alguns textos na lição que puderam ser ressaltados, que fala sobre uma profecia da destruição de Babilônia. Alguém lê aí para mim Jeremias 30:11 e Isaías 14:22. Eu vou ler primeiro Isaías, então. Isaías 14:22 diz: Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com seus descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Exatamente, esse texto foi uma profecia de Isaías para falar sobre a destruição de Babilônia. Agora, Jeremias 30:11. Se quiser, pode acompanhar aí na sua Bíblia, Jeremias 30:11. Jeremias 30:11 diz: Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei de ti. Porém não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Ou seja, Babilônia ele foi um país onde houve muita idolatria, e mesmo com a atuação de Deus, não foi um país que se converteu, não foi um reino que se converteu. Então, claramente, o que haveria de vir para Babilônia seria a destruição. Então, para finalizar, vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigada por mais uma lição que a gente estudou, por mais uma vez que o Senhor está falando com a gente através da Tua Palavra. A gente te agradece agora porque o Senhor está sempre nos alertando sobre como nós devemos ser diferencial desse mundo. E sobre como nós também devemos tomar muito cuidado com o nosso caráter, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus e ser uma luz onde quer que a gente vá. Te pedimos para que o Senhor esteja sempre com a gente e para que nós possamos ser como Daniel, firmes, fortes na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos, orar todo dia e também estar sempre com humildade no nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos no nome do nosso doce Jesus. Amém. Amém.